Sou o pastor Felipe, nós estamos aqui no podcast Verbo Sagrado e hoje nós temos a honra de receber aqui dois diáconos da Casa do Senhor, diácono Walter Hilton e diácono Jackson Lira. Fala um paz do Senhor aí, irmão Walter Hilton. Paz do Senhor, né? Boa tarde a todos. Boa tarde. A paz do Senhor, meus irmãos. É um prazer, uma honra estar aqui, aprendendo um pouco mais e compartilhando um pouco de experiência com os irmãos. Hoje nós estaremos falando sobre a Santa Ceia do Senhor. Primeiro, eu gostaria de saber do nosso querido irmão Walter Hilton sobre a importância da Santa Ceia na vida do cristão. A Santa Ceia, ela tem sua importância, né? Ela, para a igreja hoje, representa aí a celebração da ressurreição de Cristo, né? Não é uma festa fúnebre, como algumas pessoas acham que é. Nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Ressurreição é essa que nos colocou de volta à mesa, né? Nos coloca de volta a Cristo, né? Fazer parte dos céus, da onde nós estávamos separados por conta dos nossos pecados. É uma festa que nós temos que ter alegria em participar, entendendo que não podemos estar indignamente, como a palavra de Deus diz, mas nos esforçar todos os dias para estar lá, ceando junto com os irmãos, em comunhão com os irmãos, né? Ter alegria no nosso coração, felicidade para estar lá e entender que é uma festa muito importante para a gente participar com nossos irmãos. Então, toda a igreja precisa se esforçar para estar lá, para estar celebrando juntamente com todos. Hoje à noite, né, como o pastor falou, é noite de Santa Ceia, né, e a gente poder estar lá para celebrar com alegria com os irmãos. Aqui em 1 Coríntios 11, partido 23, fala assim, ó: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Irmão Jackson, por muito tempo teve uma polêmica aí, inclusive foi tema dos concílios, né, da igreja, sobre a consubstanciação do corpo. Se o pão se torna a carne de Cristo ou se é o símbolo, né, do corpo de Cristo. O que o irmão tem a dizer sobre isso? É interessante a pergunta, que eu estava pensando nisso agora, né, antes do pastor falar a respeito. Essa é uma prática adotada pelos católicos, né, que nós não praticamos, e às vezes quem está nos assistindo, nos ouvindo, pode acreditar que é a mesma coisa e não é. Né? Nós acreditamos que o pão e o suco de uva que nós tomamos ali na Santa Ceia é uma representatividade do que Cristo fez por nós. Né? O pão simbolifica o corpo e o suco de uva, o sangue de Cristo que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Só que a Igreja Católica, ela tem uma prática que esse ato, que deveria ser um ato simbólico, muitas vezes acaba se tornando algo muito real, no sentido de dizer que o pão e o vinho acabam de fato se tornando o corpo e o sangue de Cristo. Né? Nós não acreditamos nisso, nós não praticamos dessa forma. Nós apenas acreditamos que é algo mais simbólico, algo que venha nos remeter o que já foi feito lá atrás, né? E que não precisa ser feito novamente por ninguém. Tá certo. E aqui no versículo 25 fala: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Não volta aí, Hilton? No Antigo Testamento, a aliança que foi feita ali era baseada no sangue de bois, cordeiros, carneiros, bodes. E agora, na nova aliança, é o próprio sangue de Cristo, né? É baseada no sangue de Jesus Cristo. O que o irmão tem a dizer sobre isso? É que nessa nova aliança aí, como o senhor citou quando li aí, é que esse sangue de Cristo, né, que simboliza aí a nova aliança, é um sangue valioso, né? Muitas das vezes a gente acha, nós como seres humanos,
Nós nos achamos muitas das vezes que não temos valor nenhum, né? Que nós não fazemos sentido aqui nessa vida. Às vezes eu vejo até pessoas dentro da própria igreja dizendo que não tem valor nenhum, que não vale nada, que se sente desprezado, mas nós temos que entender que nós valemos o preço do sangue de Jesus. E esse sangue ele é valioso demais. Nós valemos muito aquilo que o dinheiro não pode comprar, aquilo que nem o ouro e a prata pode comprar. Então esse sangue ele é muito valioso, né? Então nós somos importantes sim, nós somos valiosos para Cristo. Mesmo o mundo falando ao contrário, as pessoas às vezes tentando diminuir ou menosprezar as pessoas, nós temos um valor. E quando alguém perguntar qual é o seu valor é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Muito bom. E outra coisa, irmão Jackson, esses sacrifícios do Antigo Testamento tinham que ser repetidos de tempo em tempo. E o sacrifício de Cristo, como que é? Bom, o sacrifício de Cristo ele é perfeito, e por ser perfeito não precisa ser repetido, né? Algo que é perfeito não precisa ser feito novamente. E no Antigo Testamento tinha essas falhas, né? Uma vez por ano o sumo sacerdote ele tinha que entrar no Santo dos Santos, aspergir o sangue do cordeiro no propiciatório, né? A fim de que a Shekinah de Deus viesse se manifestar no meio do povo, e aí então o povo saberia que seus pecados foram perdoados através de todo esse rito feito pelo sumo sacerdote. E quando Jesus Cristo ele faz isso, e que na Bíblia relata que quando ele fala está consumado e o véu do Santo dos Santos ele se rasga, não significa que esses rituais não precisariam mais ser feitos, porque nós teríamos acesso ao Deus Pai a todo momento e não mais precisaria mais de uma intervenção e de sangue derramado. E aqui no versículo 26 fala: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão, e beba do cálice. Vamos voltar, Hilton? Examinar a si mesmo, acho que é algo que está em extinção, né? Muita gente gosta de examinar a vida do outro, né? Explica para nós aí o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer com isso. Paulo ele foi bem cirúrgico, né? Quando foi inspirado por Deus a escrever isso: cada um examine, pois, a si mesmo. Porque assim, eu vejo que o ser humano, no modo geral, ele tem uma qualidade errada em querer julgar o próximo, em querer examinar o irmão. E usando um exemplo bíblico aqui, a gente vê Davi, quando Davi adulterou, que o profeta Natan chega diante de Davi, que o profeta Natan começa a descrever a história sobre a ovelha, sobre aquele que matou a única do outro, que sendo que ele tinha mais. Davi automaticamente ele cirou, ele puxa a espada e ele fala: é digno de morte. Só que ele não sabia que era com ele. Então, julgando a si mesmo. Julgando a si mesmo, ele deu só a sentença. Mas quando o profeta Natan fala que esse homem era ele, automaticamente ele cai de joelhos ali, né, e pede a Deus a misericórdia. Incrível. Então esse examinar nós mesmos, eu uso essa passagem de Davi muitas vezes para entender isso também, porque quando o pecado é do irmão, a gente quer a justiça de Deus. Mas quando o pecado é nosso, a gente queremos misericórdia. E nós tínhamos que ser imparciais sobre isso, né? Tipo assim, o nosso pecado merece a misericórdia também do nosso irmão também. Também merece. Quando a igreja entender isso, que o pecado do nosso irmão não é para nós nos afastar do nosso irmão, não é para nós apontar o dedo, não é para a gente tacar pedra nele, mas é para a gente estender a mão e dizer: eu também um dia errei, e quando eu errei, Deus me perdoou. É igual a mulher lá que foi pega em adultério, né, Jackson? Como é que foi lá? Eu tava pensando nisso agora também. Quando o irmão tava acabando de fazer a colocação dele, eu comecei a refletir sobre esse episódio lá na Bíblia Sagrada, onde Jesus, os fariseus eles tentam apanhar a Cristo, né? Porque se nós formos analisar Cristo com os moldes que nós temos hoje também para padrões religiosos e comportamentais que nós temos, se Jesus Cristo estivesse no nosso meio e fizesse igual foi feito lá atrás com os fariseus, possivelmente nós também apedrejaríamos. Com certeza. Possivelmente nós faríamos isso, né? E aos nossos olhos, com razão,
né? Porque Jesus Cristo teoricamente estaria ferindo os nossos princípios, os valores culturais, e Jesus Cristo fez tudo isso lá atrás. E quando os fariseus trazem aquela mulher para que Cristo pudesse julgar ela, a Bíblia relata que Jesus ele abaixa a cabeça, ele começa a escrever ele na terra, não se sabe o que estava escrevendo. Muitos falam que estava escrevendo os pecados deles, mas a Bíblia não relata. E nós vemos a graça operante ali em todo momento. Né? Jesus Cristo nem condenou a mulher e nem condenou os fariseus. Verdade. Ele não condenou nenhum dos dois. Nós olhamos a perspectiva, olhamos para os fariseus, nós pensamos que Cristo enxotou eles ali. Não, ele fez uma simples pergunta. Fez um apelo à consciência deles. Isso. Né? Julgue a si mesmo. Você tem capacidade para poder apontar o dedo para essa mulher? Se você tiver, pode apedrejar, né? E a própria palavra fala, agora não estou lembrado qual tradução que fala na Bíblia, mas eu tinha uma que falava assim: todos foram acusados pela sua própria consciência. Se foram embora, de um por um, a partir dos mais velhos. Então, assim, é muito, muito interessante que não é o Espírito Santo que nos acusa, é a nossa consciência. Então, encaixa ali no examinar a si mesmo. Isso. Se a sua consciência pesou, se tem algo que você precisa fazer, pedir perdão para o irmão, pedir perdão para Deus ou para quem que você feriu, quem vai te acusar é a tua consciência. E foi bom ter falado sobre isso aí, porque tem gente que interpreta da seguinte maneira: eu tenho que examinar a mim mesmo, se eu me achar em falha, eu não posso tomar a Santa Ceia. Sim. Como vocês veem isso aí? Eu acho errôneo esse tipo de avaliação. Por quê? Se nós analisarmos a última ceia, Jesus Cristo serviu a ceia para os discípulos antes ou depois do arrependimento deles? Então, inclusive serviu Judas. Isso, inclusive serviu Judas, Pedro. Pedro. Né? Então, assim, eu entendo a Santa Ceia como um convite de Cristo a estar mais próximo dele. Né? Porque se nós formos levar pelo critério humano, ninguém toma Santa Ceia. Ninguém toma Santa Ceia. Né? Todos nós erramos diariamente por palavras, por pensamentos, por atitudes e até pelo que nós não fazemos. E essa é a diferença entre o destino de Judas e de Pedro. Os dois erraram. Um se voltou a Cristo arrependido, o outro foi tirar a própria vida. E com essa colocação não falo também que você tem que tomar a Santa Ceia de qualquer forma. Né? Porque às vezes se a sua consciência está te condenando, você está pecando. Você está em pecado. Cabe a você ter a humildade, chegar nos seus líderes, conversar, confessar o seu pecado, né? Receber o perdão, e aí então você estará novamente apto a participar do corpo de Cristo. Então é uma questão não por conta de Cristo, mas por conta de você mesmo, né? A sua consciência. Né? E em falar em questão de consciência, é importante nós observarmos que aqui fala, no versículo 28 que nós lemos: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Nós nunca vamos ser merecedores do perdão de Deus, mas nós temos que viver de forma digna, porque aqui no versículo 27 fala: por isso aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu. Ser digno é diferente de ser merecedor. Nós temos que compreender que a misericórdia de Deus, a justificação de Cristo nos torna dignos por meio do arrependimento. Se eu reconheço, eu julgo a mim mesmo, reconheço as minhas falhas, me arrependo, confesso, peço perdão, eu me torno digno pelo sangue de Cristo, merecedor jamais, né? Vou fazer uma pergunta aqui para vocês dois. Quero saber a opinião de vocês. É qualquer pecado que você tem que chegar no seu líder, no seu pastor e tá confessando? Por exemplo, o casal teve uma discussão, ou o filho com o papai, com a mamãe, tudo você precisa chegar e levar pro seu pastor, todas as coisas? Como que funciona? Não creio dessa forma. E vou citar como exemplo um dos nossos reformadores, Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele basicamente queria que viver uma vida bem que monástica, né?
onde às vezes tinha até a questão da automutilação por conta dos pecados, e tinha, antigamente a Igreja Católica tinha muito essa... Eu acho que não só a Igreja Católica, muitas outras igrejas, mas vai pensar que eu tô querendo falar mal de alguma denominação em si, de você buscar o perdão de Deus através do sofrimento, né? Onde as pessoas pegavam chicotes com pontos de ossos, começavam a se mutilar e buscar algum tipo de redenção ali para o pecado cometido. Pelo sofrimento. Isso. Até que Martinho Lutero ele tinha muito a prática de ir ao confessatório. Inclusive as igrejas católicas têm muito essa questão desse confessatório, onde o padre fica lá sentadinho na sala, um banquinho, e os irmãos chegam lá para confessar os pecados de um a um. E de tanto ele insistir, o padre chega nele e fala: Martinho Lutero, me poupe. Quando você tiver um pecado realmente sério para confessar, você vem aqui em mim e confessa. E é da onde se originou a frase: o justo viverá por fé. Né? Eu tenho uma ressalva do que é o seguinte: eu creio que nem todo pecado você precisa confessar, só que tem pecados que tem um grau que podem gerar escândalos maiores para a igreja e precisa ser tratado. Entendi. Né? Por exemplo, tô em casa ali e discuti com a minha esposa. Foi uma discussão que às vezes meio acalorada, ela falou mais alto, eu falei mais alto. A gente se entende ali, ora junto, pede direcionamento a Deus, Perdão pro outro. Agora, se a discussão já levou a algo mais extremo, por exemplo, como violência doméstica, já é algo um pouco mais sério, né? E de certa forma até um crime também. Com certeza. Que precisa ser confessado e tratado mediante a assembleia, né, dos obreiros, para que a família não venha se destruir através disso. Então não creio que todo pecado precisa ser confessado. Não. A Deus precisa, né? A Deus precisa. Não só, aos homens, não né? aos homens, né? A Deus você precisa confessar seus pecados diariamente, mas para o corpo de obreiros, eu creio que pecados com um grau um pouco mais grave podem gerar escândalo na igreja. Também concordo dessa forma, né? Até porque eu vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que um de nós seja missionário, vai lá nos confins da terra, num lugar bem isolado, encontra lá uma família, a gente prega a palavra para ele, o Espírito Santo convence ele do pecado, do juízo, ele começa a ser uma nova criatura ali, e aí daqui um dia eu tenho que vir embora, discipulei ele, voltei, e aí ele comete pecado. Se eu não tiver lá para ele confessar para mim, então quer dizer que ele não vai ser perdoado. Então, nesse sentido aí, eu creio que Deus, ele ouve o pecado, né? Quando a gente confessa a Deus, Deus, ele perdoa quando nós deixamos o pecado, né? Que isso é bíblico. Quando você confessa e deixa você, né, alcança o galardão. Então, assim, eu vejo que não são todos os pecados que temos que confessar alguém, mas nós temos absolutamente certeza de que no nosso quarto, no nosso trabalho, onde nós estiver, se nós cometemos algum erro, algum tipo de pecado, né, que a gente sabe que entristece o Espírito Santo de Deus, nós temos liberdade para chegar diante de Deus com o coração quebrantado, né, com sinceridade, pedir perdão para Deus, e isso também simboliza o véu rasgado. Nós temos acesso ao Pai. E tem algo que eu li, eu não vou saber citar aqui o livro ou o autor, mas marcou muito. Eu li que pecado tem nome, né? Não adianta simplesmente você ajoelhar e falar assim: Papai do céu, perdoa todos os meus pecados. Isso não configura uma confissão, né? Lá onde eu li, fala assim: ó, você precisa citar os seus pecados. Senhor, me perdoa porque eu fui arrogante hoje lá no meu trabalho. Perdoa porque eu menti hoje para minha esposa. Eu desobedeci meu papai, desobedeci minha mãe, me perdoa. É importante que nós venhamos ter essa liberdade, essa intimidade com Deus para falar o nome do nosso pecado, reconhecer o que nós realmente fizemos, né? Sim, porque é interessante o seguinte: quando você vai tratar os seus pecados de forma genérica, você não está se arrependendo genuinamente. Porque quando você está se arrependendo genuinamente, você fala exatamente o que você fez. Né? Agora você fala assim: eu perdoo as minhas falhas, os meus erros, né? Então, se você está querendo confessar, mas querendo se abster de alguma culpa e responsabilidade, então não caracteriza um arrependimento genuíno, né? Mas agora, quando a pessoa realmente fala: ó, Senhor, me perdoa, eu fiz isso. Né? Eu adulterei, eu roubei, eu menti. Aí sim, você já está num caminho para a redenção. Né? Mas... E foi interessante você ter falado algo aí. Você falou assim: adulterei.
Qual que é a diferença diante de Deus de mentir, roubar, matar e adulterar? O que vocês me falam aí, meu Walter? A Bíblia fala que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia, né? Contra o Espírito Santo de Deus. Então, Sim. diante de Deus, todos os pecados têm o mesmo peso, a mesma gravidade, porque Deus, ele é santo. E tudo que fere Cristo é pecado. E tudo que nós fazemos que não agrada a Deus é pecado. Agora, o que pesa na balança é a consequência de cada pecado. Mas o tamanho do pecado, sendo a mentira, um xingamento, uma briga, isso aí não vai fazer diferença no tamanho para Cristo, porque pecado é pecado. Ele abomina o pecado.